você agora abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. A parábola da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, ou senhor, já fiz tudo o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Queridos irmãos, para nós contextualizar essa palavra, esse texto, na realidade Jesus estava numa refeição. Jesus estava participando de um jantar. E o ambiente, irmãos, que se passa essa história, é o ambiente típico do Oriente Médio. A cultura que Jesus vivia não é a mesma cultura que a nossa de hoje. A cultura é a cultura lá de Israel, a cultura do Oriente. Jesus era um mestre da lei, era um mestre que ensinava, era um rabino que andava itinerante, andava pelas aldeias pregando, ensinando. E como era de costume, os religiosos daquela época, eles convidavam esses pregadores itinerantes para uma refeição. E naquela refeição, eles faziam indagações a respeito do ponto de vista do pregador itinerante, o ponto de vista dele teológico e o ponto de vista dele político, a fim de que esses pontos de vista fossem examinados por eles. Então Jesus estava ali, recebeu um convite para jantar, para comer, e ali começou a explanar, começou a colocar seu ponto de vista, sua doutrina. E Jesus começa a ensinar eles sobre convites de banquetes. Jesus começa a explicar: quando vocês forem chamados a um banquete, a uma refeição, não procure os primeiros lugares, porque talvez chegue uma pessoa mais honrada do que você. Naquela época, irmão, na cultura de Jesus, tinha os lugares. A mesa não é como a nossa mesa alta, a mesa era baixa, era em U, e tinha o dono da casa, o anfitrião, e o local mais próximo do anfitrião era o local de honra. Então Jesus, quando você for convidado a um banquete, não sente no local de honra, porque se chegar uma pessoa mais importante que você, e o anfitrião, o senhor da casa, senta mais para trás, porque chegou uma pessoa mais ilustre. Jesus estava explicando isso para quem é convidado. E Jesus também explica, ensina para quem convida, quem é anfitrião. E vocês, quando convidar alguém, não convide só os ricos, aqueles que têm status social na sociedade, porque eles vão poder retribuir, o seu convite. Mas convida aqueles relegados, os marginalizados, os doentes, os coxos, aqueles que não têm condições de retribuir o convite a vocês. Porque bem-aventurado vocês serão se fizeres assim.
e na ressurreição dos justos, vocês receberão grande recompensa. E quando Jesus terminou de falar isso, um homem exclamou: bem-aventurado aquele que comer o pão no banquete no reino de Deus. Aí Jesus entendeu que aquele homem estava desafiando Jesus, para que Jesus expusesse o seu ponto de vista, o ponto de vista de Jesus, sobre o banquete messiânico. E Jesus então começa a contar essa parábola. Irmãos, Jesus vai falar sobre esse tema. O tema é o quê? O banquete no reino de Deus. Então a resposta de Jesus vai ser em função dessa exclamação deste homem. O tema central é o banquete do reino de Deus. O banquete do reino de Deus, irmãos, é uma metáfora do reino de Deus. Eles acreditavam que no fim dos tempos haveria um grande banquete com Messias. Haveria um grande banquete. E essa história de banquete, irmãos, já era um debate que vinha há 700 anos. Esse debate sobre o banquete do reino de Deus. Quem vai estar nesse banquete? Será somente os judeus que participarão desse banquete? Será somente aqueles que guardaram a lei de Moisés que estarão nesse banquete? Ou será que os gentios estarão nesse banquete? Interessante, irmãos, que Isaías, 700 anos atrás, ele já tinha escrito sobre esse banquete. Isaías capítulo 25, versículos 6 e 9 ao 9. Ele diz: no Monte Sião, o Senhor do universo vai oferecer a todos os povos, um banquete. O Senhor, olha, preste atenção. No Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor do universo vai oferecer a todos os povos, a todas as nações, um banquete de carnes gordas, acompanhadas com vinhos finos, carnes gordas e bem defumadas, vinhos finos e bem tratados. Neste monte arrancará o véu de luto que cobre todos os povos, a cortina que tapa todas as nações. O Senhor Deus aniquilará a morte para sempre, enxugará as lágrimas em todas as faces, e tirará a afronta que o seu povo tem suportado. Foi o Senhor que prometeu. Então é uma profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus. Isaías profetiza que todos os povos se assentarão nesse banquete. Mas os judeus não gostaram disso. Eles não gostaram, não gostaram, irmãos, que até mudaram algumas traduções do aramaico, que é chamado de Targum. É uma tradução do hebraico para o aramaico. Eles mudaram a tradução. Disseram que não, que os gentios não participarão, é só os judeus. E existia uma seita na época de Jesus chamada os essênios, que eles eram separatistas. Eles diziam também que os gentios não estarão no banquete messiânico. Os gentios, nós somos gentios. Nós éramos, fomos enxertados. Nós não somos judeus. Então, na visão dele, nós não teríamos parte nesse banquete. Só que a visão de Jesus era totalmente oposta. E Jesus nunca dava uma resposta direta. Não, vai ser assim não. Jesus conta histórias. Jesus é um contador de história, exímio contador de história. Por quê, irmãos? Quem é professor sabe. Ideias abstratas são difíceis de memorizar, de aprender, de entender. Mas uma história bem contada fixa na sua mente. Por isso que Jesus pregava por parábolas. Parábolas são histórias fictícias que ilustram uma verdade espiritual concernente ao reino de Deus. Aí ele começa a contar a história. Olha a resposta de Jesus. Ele começa a contar essa história, a parábola. A visão de Jesus é contrária à visão dos líderes em relação ao banquete. Ele conta a parábola. Um homem ofereceu uma ceia. Ceia é banquete, ceia é refeição. Ceia do Senhor significa refeição, a refeição do Senhor. Ele ofereceu. Então esse anfitrião, esse homem, esse senhor, esse dono de casa, convida os seus amigos. Convida vários amigos, vários.
Mas a Bíblia só vai registrar o comportamento de 3. Mas ele convidou vários. Vários números de convivas, prepara a comida, prepara a bebida. As aves são abatidas, os bois cevados são abatidos, o vinho é preparado, as bebidas são preparadas. Tudo está pronto, irmãos. Então naquela época não é como hoje. Ô Edson, vamos ali comer em casa. Aí vamos, não. Existia toda uma preparação. Existia um pré-convite. E a pessoa que aceitava se comprometia a aceitar o convite. Então, conforme o número de convidados, o Senhor preparava todas as coisas, né? Tudo programado, tudo preparado. Quando tudo estava pronto, ele enviava o servo. Vai lá, meu servo. Diga a eles que tudo está pronto, para que eles venham agora para a grande refeição, para a grande festa, para o grande... Saiu pela aldeia. Venham, tudo está preparado. Irmão, imagina agora uma cena. Vamos transportar agora para a atualidade. Você vai fazer um jantar na sua casa. Aí você convida os seus convidados, convida todo mundo. Aí está todo mundo ali na sala esperando. Aí você está com aquela mesa maravilhosa, tudo preparado. Você calculou tudo. Você calculou quanto de refrigerante, quanto suco, quanto lasanha, quantas lasanhas você ia fazer, né? Que o pastor ia estar na festa, tinha que ter a lasanha. Se preparou tudo. Aí chegou na hora, irmãos. Você chega na sala, pode vir, sentar-se na mesa. Aí, pastor, Edson, eu não vou na sua festa não. Eu tenho que cortar a grama lá, eu esqueci de capinar o quintal. Não vou não, Edson, porque eu tenho que dar comida pro gato. Não, Edson, eu comprei uma casa pela internet, eu vou verificar se a casa é boa. Tudo desculpa esfarrapada. Tudo desculpa esfarrapada, irmão. O que acontece? O anfitrião fica ofendido. Na nossa sociedade aqui não é tanto, né? Mas naquela cultura, irmãos, você fizesse uma atitude dessa, era uma ofensa terrível contra aquele homem, contra aquele senhor. Então as desculpas, olha o primeiro, irmãos. Qual foi a desculpa do primeiro? Olha, eu comprei um terreno. Portanto eu tenho que ver esse terreno. Por isso eu peço que você me desculpe aí, mas não vou poder ir não. Ele já tinha se comprometido aí na festa, no banquete. E ele disse que comprou um terreno e tem que ver o terreno. Aparentemente parece uma desculpa plausível. Parece razoável a desculpa dele. Mas se você analisar o contexto daquela cultura, irmãos, é impossível. Por quê? Porque quem vai comprar um terreno, irmãos, terras cultiváveis, é um processo longo e desgastante. Ele tem que analisar. Demora meses, ou até mesmo se arrasta anos para comprar uma terra lá na cultura oriental. Ele tem que analisar a terra, tem que analisar o terreno, criteriosamente, ver a qualidade do solo, ver se o solo tem boa drenagem, ver se ele é voltado para o sol, porque no inverno lá é muito rigoroso, então tem que ser um terreno voltado para o sol, senão na hora da colheita não dá nada. Tem que ter uma análise muito profunda, então era mentira. Comprei um terreno, vou analisar. Ninguém compra nada sem analisar, irmãos. Era desculpa esfarrapada. Vou comprar. Não. É uma desculpa, essa desculpa, irmãos, é um absurdo. Mesma coisa, já assim, estou te esperando para jantar aqui. Aí eu falo, não, eu comprei uma casa pela internet. Eu vou ver a casa se é boa, se eu já comprei. Ninguém comprou uma casa assim. Antes de comprar uma casa, você vai analisar a casa. Vai analisar a estrutura, vai analisar o telhado, vai analisar os cômodos, vai analisar o acabamento. Você analisa tudo, vai comprar um carro, você olha o motor, você olha tudo. Ninguém compra nada assim, irmãos. Então, na realidade, a ação deste homem era uma desculpa esfarrapada. Ele queria ofender o anfitrião. Esse foi o primeiro convidado. E o segundo, irmão? A mesma história. Eu comprei 5 juntas de boi. O que é junta de boi, irmão? Junta de boi é 2 boi, é a dupla de boi, que trabalha junto. Eu vou ter que experimentar, vou experimentá-las. Por isso peço que você me tenha por desculpado. Quem vai comprar junta de boi sem experimentar primeiro, irmão? E o que é vaqueiro sabe disso aí. Para comprar o boi,
Você tem que analisar primeiro, colocar os dois lá, testar os dois para ver se trabalha certo, se trabalha junto, se trabalha igual, para não ter problema. Então era outra mentira. Era outra mentira. Ele queria ofender o dono de casa, também era outra mentira. Aí vem o terceiro. A desculpa do terceiro é pior ainda, é mais ofensiva ainda. Ele diz: ó, eu casei e não posso ir. Nem desculpa ele pede. Nem desculpa, eu casei e o casamento judaico não é como o nosso casamento. A noiva ficava esperando lá a noite, para construir o casamento ali. Minha mulher está lá no quarto me esperando agora. É agora que é a lua de mel, é agora que eu vou me deitar com ela. Que mentira, irmãos. Casamento já é antecipado, já é tudo preparado. Então, na realidade, irmãos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam ofendendo o anfitrião. Parecia que até tinha um colunho entre eles. Vamos acabar com essa festa. Não vai ter festa. Vamos combinar que ninguém vai. Ele preparou tudo, mas não vai ter festa. Eu quero ver. Sem convidado, não vai ter festa. O que esse senhor faz, irmãos? Ele fica muito irado. O texto vai dizer aqui, ó. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, gerou ira, irmãos, no dono da casa. Ele tinha todo o direito, irmãos, de castigar aqueles homens. Se você ler na parábola de Mateus, que Mateus também fala das bodas de um casamento, que convidou e eles não foram, ele destruiu todos eles. Vocês não são meus amigos. Vocês, na verdade, são meus inimigos. Eu vou destruir vocês. Mas só que nessa parábola, ele faz diferente. Ele transforma a ira em graça. A ira, ele canaliza a ira em graça. Já aconteceu isso com você, irmão? Quando você é ofendido injustamente, quando te ferem injustamente, quando te magoam injustamente, o que você faz? Eu vou castigá-la, eu vou revidar, eu vou retalhar. O que esse Senhor fez? Ele transformou a ira em graça. O que ele faz, irmãos? O insulto que fizeram a ele gerou a raiva gera energia, uma energia enorme. O que ele fez com essa energia? Ele tinha o direito de retaliar, mas ele canalizou sua ira para transformar em graça. Ele ordena ao seu servo: saia nas ruas da cidade, traga os pobres, os mutilados, os cegos, os mancos. Vem aí, ó. Traz aqueles lá que estão na escória. Traz os marginalizados, aqueles que os judeus não queriam nem contato. Era chamado povo da terra. Aqueles que os judeus diziam que não tinha lugar para eles no banquete. Não, para esses aqui não tem lugar no banquete. Mas o dono da casa: não, traz esses. Traz esses aí que ninguém dá nada por eles. Traz esses para o banquete. Tragam eles. Jesus, irmãos, está excluindo de Israel. Jesus está se referindo aos excluídos de Israel, aqueles que eram excluídos, o povo da terra, as pessoas que ouviam Jesus. Eram essas pessoas que ouviam Jesus. Eram os mancos, eram as prostitutas, eram os cobradores de impostos, eram os doentes. Eram esse tipo de pessoa que ouvia a mensagem de Jesus com alegria. A elite rejeitava Jesus. É isso que Jesus está dizendo na parábola aqui, ó. A elite me rejeitou para não haver festa, né? No meu banquete, que já começou o meu banquete. Mas traga esses daí, ó. Eles vão ouvir, tragam eles. E o servo foi, irmãos. Saiu nas ruas. E convidou e chamou. E todos eles estavam na festa, no banquete. Mas o servo olhou e viu que ainda havia mesas vazias. Ainda há lugar. Ainda cabe mais gente. E ele foi falar para o Senhor. Então o Senhor disse: sai fora da cidade, vai além do vilarejo, além da vila.
vai por caminhos, vai pega atalhos, vai pelos becos, obrigue as pessoas a entrar no meu banquete, para que a minha casa fique cheia. E ele saiu, irmãos, ele saiu. Quando ele encontrou os marginalizados, sem nenhum status social, e convida esse tipo de pessoa, irmãos, o que eles pensam? Está uma grande festa, num banquete fino. Você chega lá no mendigo, e convida o mendigo para a festa. O que ele vai pensar? Está de brincadeira comigo? Está tirando onda comigo? Eu não acredito num convite desse. É muita misericórdia, é muita bondade, é muita graça. Não, ele não vai querer ir, vão querer me humilhar lá. Então esse obrigar aqui, irmão, não é... É convencer, convence ele que é real o convite. Ele não vai acreditar. Mas diga a ele que esse convite é verdadeiro, é convite genuíno, para que ele entre nessa festa, nesse banquete, para que a minha casa fique cheia. Então a função do servo era convencer, e se possível for, levar na marra. Não, o meu Senhor quer que vocês vão, porque é a primeira vez, à primeira vista, irmãos, a graça parece inacreditável, é muita bondade, é muita graça, é muito favor. E Deus mandou, o Senhor mandou. Então nós entendemos, irmãos, o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Essa parábola. Isso aqui tem um fundo teológico muito profundo. Esses terceiros convidados, essa terceira onda aqui, irmãos, veja bem, o primeiro convidado eram os líderes, era a elite de Israel. Jesus já estava com seu banquete, o banquete já tinha começado. Eles rejeitaram o convite, rejeitaram. O segundo convite é para o povo da terra, de Israel, na cidade, na aldeia. Os coxos, os mancos, os cegos. E o terceiro convite é para além de Israel, outras nações. Você está entendendo a profundidade do texto de Jesus? No ensino de Jesus? Os gentios. Esse povo aqui, irmãos, do terceiro convite é os gentios. A parábola, irmãos, termina aqui. Termina aqui. O convite ainda não foi estendido na época de Jesus. Quando Jesus morreu, Jesus ainda não tinha pregado aos gentios. E quem foi que levou a mensagem aos gentios depois que Jesus morreu? A ordem foi cumprida. Os apóstolos. Os apóstolos saíram pregando às nações, aos gentios, samaritanos, né? Antioquia, Síria, na Europa, na Ásia. E todos vieram participar do banquete. E o que Jesus vai dizer? Eu digo a vocês, veja que agora a pessoa muda. Jesus estava falando no singular. Era o servo que estava falando com o Senhor. Era o Senhor que estava falando com o servo. No singular. No final da parábola, irmãos, Jesus muda. Agora é Jesus que está falando com o público. A palavra agora vai para o plural. O pronome agora vai para o plural. Agora eu digo a vocês. Não é mais o Senhor da parábola que está falando, é o próprio Cristo que está falando com os líderes ali naquele banquete. Eu digo a vocês, vocês que estão me ouvindo aqui nesse banquete, Jesus falando, nenhum daqueles que rejeitaram o meu convite vão entrar no meu banquete. Amém? Jesus agora se dirigiu ao público, porque o banquete já começou. O banquete escatológico, o banquete de Cristo, o banquete espiritual já se iniciou. E o convite já está lançado. O convite já está lançado. Venha. A mesa está preparada. O boi cevado já foi sacrificado. Já tem bebida. Venha, entra. Entra. Venha se alimentar. Venha comer. Quando nós ceamos aqui, irmãos, todo mês a igreja ceia. Já é um prelúdio do banquete. Que vai começar quando Jesus voltar. Vai ter um grande banquete. Mas esse banquete já começou. As pessoas já são convidadas a comer nessa mesa.
a comer o pão vivo, a comer de Jesus, a beber da água que Jesus dá, da bebida que Jesus dá e da comida que Jesus dá. Amém? Então nós aprendemos, irmãos, algumas coisas para a nossa lição aqui espiritual. Nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, quem é que convida para participar? É Jesus. Deus enviou, Deus é o Senhor da casa, que envia o seu servo a convidar. Deus enviou Jesus. Jesus se fez carne, se fez homem, e veio a essa terra para convidar as pessoas a participar desse banquete, que já começou, e ainda terá um banquete futuro, escatológico, no céu, aonde sentaremos à mesa com os heróis da fé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os apóstolos, e o próprio Jesus servirá a cada um de nós. Que graça, irmãos, isso é graça, isso é favor, isso é bondade, porque nós somos os coxos, nós somos os doentes, que não merecíamos, mas Ele convida. Segunda lição que eu aprendo aqui: desculpas são inaceitáveis. Jesus está convidando: venham, aceitem, sentem-se à mesa, venha comer. Aquele que tem fome, coma. Aquele que tem sede, beba, de graça, sem dinheiro, é de graça. Mas muitas pessoas estão dando desculpas. Desculpa ofende a Deus. E não são desculpas razoáveis, não são desculpas plausíveis, são desculpas esfarrapadas. Eu não tenho tempo, Senhor. Eu sou muito novo para servir a Deus. Quando eu ficar mais velho eu vou. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Quando eu ganhar bastante dinheiro, eu vou servir a Deus. Ainda não está no tempo. Quando eu me casar, aí eu servirei a Deus. Quando eu me aposentar, aí eu vou servir a Deus. Desculpa esfarrapada. E desculpa esfarrapada Deus não aceita. São indesculpáveis diante do Senhor. Será que você, meu amigo, está ofendendo ao grande convite? Eu vejo aí, irmãos, que muitos estão ofendendo a Deus, rejeitando a graça, rejeitando esse nobre convite para cear com Ele, para comer com Ele, para sentar com Ele. E o Senhor, irmãos, não vai aceitar desculpas naquele dia. O que eu vejo também nessa história, eu vejo ira. O dono da casa cirou. Ele cirou. Ele sofreu. Mas eu também vejo um precioso amor. O Senhor transforma a ira em amor na cruz do Calvário. Deus poderia ter exterminado, não poderia ter exterminado, nos exterminado. Mas o que Ele fez? O homem ofendeu a Deus, o ser humano ofende a Deus, os nossos pecados ofendem a Deus. O que Deus faz? Eu preciso derramar a minha ira. A minha santidade, a minha justiça exige que eu puna o pecado. Ele mesmo se faz homem. Deus eterno, encarnado, vem na terra. Jesus sobe naquela cruz, naquele madeiro. E ali Ele recebe, Ele suporta em si mesmo toda a ira de Deus. Na cruz eu vejo ira, mas na cruz eu também vejo amor. Na cruz eu vejo ira, mas na cruz também eu vejo graça. Na cruz, Jesus recebeu a punição que era para mim, que era para você, irmãos. Por que Deus fez isso? Porque a justiça de Deus exige a punição. Mas o amor de Deus, a graça de Deus é demonstrada, porque quem recebeu a própria punição foi Ele mesmo. Que era para mim, era para você. A ira.
Mas a ira do Senhor foi transformada em graça, em favor, em dom, para nós, sem nós merecer. Nós não somos dignos, irmãos, de sentar à mesa com Ele, mas foi a graça dEle que nos alcançou. Eu aprendo também outra coisa, irmãos. Graça é um convite genuíno a quem não merece. Nós não merecíamos, eu não merecia, mas foi a graça de Deus que me alcançou. Graça, irmãos, é para quem não merece. Nós merecíamos ser destruídos, nós merecíamos a punição eterna, mas Ele traz lá os mancos, traz os problemáticos, traz aqueles que a sociedade não dá mais nada por eles, não tem mais jeito. É esses aí que a minha graça alcança, que a minha graça ajuda a transformá-los. É a graça do Senhor, quem não merece. E muitos, irmãos, têm dificuldade de aceitar o convite. Eu não acredito que esse convite é verdadeiro. É muita bondade, é muita graça, é muito amor envolvido, é muita bondade. Eu, indigno, pecaminoso, purulento, um caco de homem, um caco de mulher, e Ele olhou para mim com misericórdia, com amor, com bondade, e me convidou a entrar na presença dEle. Aqui está uma plateia de pessoas que foram alcançados por esta graça, irmãos. Então tem pessoas que pensam assim: não, quando eu me direitar, eu vou servir a Deus. Quando eu for uma pessoa mais correta, eu vou servir a Deus. Não. A graça te alcança assim do estado que você está mesmo, todo torto, todo problemático, indigno. A graça te alcança, é a graça que vai te mudar, é a graça que vai te transformar. A graça é para quem não merece. Se merecimento não é graça, meu irmão, é dívida. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui nessa parábola: missão. Alguém tem que levar a boa notícia do banquete. O banquete já começou, irmãos. A porta da graça está aberta. E você tem levado o convite? Você entrou na sala, está comendo, está bebendo, e os perdidos que precisam ouvir que tem um convite, tem uma festa acontecendo, tem um banquete acontecendo. Você está anunciando? Ou só quer para você? Você está anunciando aí, irmãos, que há um banquete acontecendo, que a porta, que o Senhor manda convidar para encher a casa, que o Senhor quer ver a casa cheia? Ou você está com a boquinha calada, só você se alimentando? Oh, que maravilha, eu estou no banquete, glória a Deus, oh banquete, aleluia, mas com a boquinha calada. E muitas pessoas passando fome, os valados, as ruas, os becos, aleijados, mancos, pessoas morrendo, indo para o inferno, sem saber que existe um banquete, que existe uma festa. Abra sua boca, meu irmão. Abra sua boca, comece a testemunhar. O Senhor vai lá dizer que tem uma festa, e o Senhor quer a casa cheia. A missão. Outra coisa, irmão, visão. Para proclamação. Aquele servo tinha visão. Tem servo, irmão, que só faz o que é mandado. É servo inútil. Jesus disse: se vocês fizerem apenas o que eu mando, ainda vocês são servo inútil. Só faz o que manda. Quem é patrão, quem já foi patrão sabe disso. Tem funcionário que não tem iniciativa. O cara não tem iniciativa, irmão. Não tem visão para... eu vou tomar iniciativa, eu vou fazer uma coisa aqui para... Só faz o que determinou. Não vai além, não tem visão. Esse servo aqui tinha visão, irmãos. Olha que coisa tremenda, Ele era um servo obediente. Tudo que o mestre mandava ele fazer, ele fazia. Vai lá, ele ia. Faz isso, ele fazia. Proclama lá, traz na marra, ele ia lá e fazia. Mas ele ia além, irmãos. O bom servo, irmão, ele vai além. Ele não só faz o que manda, ele vai além.
Porque ele tem visão. O que ele viu? Opa! Tem lugar aí, estou vendo que tem lugar, tem mais lugar. Chega no Senhor, ó Senhor. Eu olhei lá no salão, eu estou vendo que tem mesas vazias. Aí o Senhor, olha, então estende o convite a outras pessoas. Vai além da cidade, vai além da aldeia, vai além do vilarejo. Ele vê as mesas vazias, irmão, e quer preencher. Ele cria sua própria nova visão e está disposto a participar do comando do mestre. Só depois de o mestre ouvir o seu relato, que ele dá a ordem, vai lá e traz outras pessoas. Com ele, irmãos, Deus, o Senhor, ampliou o mandato. Está vendo? Você quer ser um servo inútil ou quer ser um servo de visão? Hein, irmão? Você é um servo de visão? Ou só faz aquilo que Deus manda? Só isso aqui, não vou fazer mais nada do que mandou. Seja um servo de visão. 8, irmãos, a reação ao convite. 8 coisas aqui, 8 coisas aqui que eu vejo aqui, 8. Reação ao convite. Os que ouvem as boas novas devem aceitar e entrar no salão, ou rejeitar e se afastar. Só é possível 2 ações para quem ouve o convite. Ou você aceita e entra na festa, ou você rejeita e cai fora. Não dá para ficar, irmão, com um pé na festa e outro fora. No meio termo. Ou entra ou sai. Ou entra de vez ou sai de vez. Olha aqui, ó. Não é possível participar à distância. Ah, eu quero aceitar o convite de Jesus, mas não quero compromisso. Não está cheio de crente assim, irmão? Tá ou não tá? Ah, eu quero comer, beber no banquete, mas eu não quero compromisso. Eu quero seguir Jesus de longe. Quero seguir Jesus do meu jeito. Não existe isso, irmãos. O discípulo de Jesus, irmãos, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o mestre. Ele tem que se comprometer com o mestre. Não existe esse negócio, irmão, de aceitar Jesus como Salvador, mas não querer Ele como Senhor. Quem aceita Jesus como Salvador, aceita como Senhor. Ah, Jesus é meu Salvador, mas eu que mando na minha vida, não. Quem entrou para dentro, quem entrou no banquete, irmãos, quem entrou para o banquete, entra de corpo, alma e espírito. Agora eu vou fazer a vontade do dono da casa, do meu Senhor. Agora Ele é o Senhor, eu sou servo. Amém? Tem que tomar uma postura de convidado. Eu estou no banquete, eu quero participar, eu quero entregar, eu quero estar próximo, eu quero relacionamento, eu quero estar com Ele. Não dá, irmãos, para ficar um pé dentro e um pé fora. Ou entra ou sai de vez. Porque não dá para servir a 2 senhores. Jesus disse. Ou você vai agradar um e desagradar outro. Ou vai agradar outro e desagradar um. Então tem que decidir. Decida-se, irmão. Toma uma decisão e entre. Entre. Aqui, ó. O juízo é autoimposto. As pessoas por si mesmo entram em juízo. Elas mesmas colocam o juízo para elas mesmas. Olha aqui, ó. Os que rejeitam o convite se excluem da comunhão. Eu rejeitei, então eu não vou ter comunhão com Deus, nem com os convidados. Eles decidem não provar o banquete. Então quando Deus condenar no juízo final, irmãos, foi porque Deus é ruim. Porque vai haver um juízo final. Haverá um juízo final. Por que Deus vai mandar para a condenação? Porque rejeitaram. Rejeitaram o convite. Eles mesmos entraram em condenação. Eles por si mesmos entraram em juízo. O convite, a graça está aí, ó.
A graça está aí. O convite está posto. Mas eu não quero entrar. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Mas o que a humanidade está fazendo? Eles mesmos estão rejeitando o banquete, irmãos. E a porta está aberta, a porta está aberta. É o ano aceitável, é tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de bênção, é tempo de acolhimento, é tempo de favor, é tempo de Deus chamando, as pessoas venham, entrem, o banquete está pronto. Mas quando o banquete, irmãos, findar ali, ó, a porta vai fechar. Abre, Senhor, já é tarde demais, será tarde demais. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Você vai clamar, você vai pedir, você vai implorar, você vai suplicar, Senhor, deixa eu entrar. Já foi. O reloginho da graça de Deus, irmãos, está acabando. O ponteiro da graça, ó, está na 11, 23 e 45 da noite. À meia-noite, ó, acabou. Por enquanto Jesus é oferecido como cordeiro que tira o pecado. Mas quando a porta da graça acabar, irmão, fechar, ele vai vir como o leão da tribo de Judá, a reger as nações, a julgar com vara de ferro, com dureza, sem misericórdia. A face da misericórdia está estendida a todos. Entrem, venham comer, venham cear. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, vai cear comigo. Mas vai chegar o dia, abre no Senhor, abre no Senhor. Em verdade vos digo que não vos conheço. Amém? Mas ainda não chegou esse tempo, irmãos. Nós estamos no tempo da festa. A festa está rolando aqui, ó. A festa hoje é festa. Nós vivemos no banquete, em festa com o Senhor. Venha participar da festa. A festa do Senhor vai continuar, irmãos. A festa do Senhor vai continuar para a vida eterna. Amém? Então não seja como esses convidados que rejeitaram, que insultaram o Senhor da festa. Mas aceite o convite hoje. Aceite. Receba a graça de Deus na sua vida. Ainda que você ache que não mereça, mas graça é para quem não merece mesmo. Graça, irmãos, é favor imerecido para aqueles que são indignos. A graça está oferecida hoje para você. Não precisa pagar nada. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é aceitar o convite. Aceite hoje o convite. Aceite o convite de Jesus. Venha banquetear conosco. Venha se alegrar. Venha comer do pão vivo. Quem come de mim, bebe de mim, nunca terá fome, nunca terá sede, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Porque eu vim para dar vida e vida com abundância. Vida espiritual que jorra para a vida eterna, irmãos. Isso é vida eterna. Isso é a graça, é o banquete que Jesus oferece para você nessa noite. Amém.